Olá! Vídeo de hoje vamos falar das pessoas perigosas na sua vida. Será que tem como a gente identificar as pessoas que são um perigo? Vamos analisar também o que seria esse perigo, que tipo de perigo que as pessoas podem oferecer para a gente. E será que tem sinais para a gente identificar com quem que a gente está lidando, se é uma pessoa perigosa ou não? Vamos entrar nesse assunto porque esse canal é para falar sobre comportamento, sobre psicologia, mostrar para você a cada vídeo um exemplo de um assunto com o qual você pode contar com um psicólogo. Se de repente você tiver nessa sensação que tem pessoas perigosas à sua volta, que você não se sente segura, que você precisa ter mais algumas informações, saber um pouquinho mais a respeito dessas pessoas, quem sabe o psicólogo não é a pessoa que pode te ajudar a se conhecer, conhecer seu universo, quem sabe fazer algumas mudanças no seu modo de encarar ou de se relacionar com as pessoas, que talvez pode melhorar bastante aí a sua qualidade de vida. Eu mesma não atendo, mas apresento o meu site, tem uma equipe grande, o link está aqui na descrição ou aqui pelo WhatsApp, bem prático de pegar as informações objetivas, horário, valor, local de atendimento, presencial na região da Avenida Paulista, para quem está aqui em São Paulo, online para qualquer lugar, até para quem está em São Paulo também. Então vamos entender um pouco dessa questão. Quando eu pesquisei sobre pessoas perigosas, pesquisei sobre o assunto, eu percebi que tem bastante interesse nas pessoas em conseguir identificar, né, quando uma pessoa é perigosa nas nossas vidas. E parece que existe um receio aí de ser pego de surpresa, de não entender, de estar com alguém pensando uma coisa, de repente você descobre que é outra, perceber que tem um lobo em pele de cordeiro aí perto de você, né? E de repente pode ser uma coisa que deixa as pessoas bastante inseguras, né, com relação ao seu grupo, as pessoas que estão à sua volta, amigo, parente, às vezes até o próprio namorado, colega de trabalho, enfim. E de fato eu percebo que, na minha experiência, pode existir sim pessoas que entram de mansinho na tua vida e só esperando uma oportunidade de fazer alguma coisa aí que é para o benefício dele e que vai te prejudicar. E é claro, né, que o nível de perigo, ele é sempre proporcional à capacidade de dano que essa pessoa pode provocar. E dano, a gente pode pensar em danos emocionais e danos materiais. E mesmo que o interesse da pessoa seja somente uma vantagem material, o dano da outra pessoa nunca é só material, né? Sempre vem junto a sensação de desamparo, de raiva, de ter sido lesado, raiva de si mesmo, de não ter conseguido perceber a tempo o que essa pessoa queria na vida dela, mesmo que tenha levado só dinheiro ou levado algum objeto. Fica uma sensação de incapacidade, uma sensação de ter sido trouxa, uma sensação de ter sido bobo, de não ter percebido, enfim. Então, o dano emocional sempre acontece, mesmo que teoricamente foi só um dano material. E mesmo o interesse da pessoa seja alguma vantagem material, né, o dano da pessoa não é só material, enfim. E aí eu vejo como mais cruel a pessoa que visa só os danos emocionais, porque tem aquela pessoa que não quer levar nada de você, não quer levar seu dinheiro, não quer levar as tuas coisas, mas saber a percepção dela de que ela está de alguma forma manobrando a tua emoção, fazendo você sentir coisas boas e ruins, essa sensação pode ser tão boa para essa pessoa e tão horrível para você, né? Porque vai te fazer sofrer, mesmo que a pessoa comece oferecendo alguma coisa muito legal. Depois, em algum momento, ela vem te dando uma rasteira e tudo aquilo que ela te ofereceu de legal, né, vira o oposto multiplicado a 10, que, né, fica pior ainda. E fica aquela sensação da pessoa quando alguém entra e não quer alguma coisa, ter algum benefício visível, fica aquela sensação, né, de que não compreendeu o que aconteceu, né? Aquela sensação de o que é isso, o que aconteceu. Por quê? De certa forma, quando a conclusão é a pessoa só queria meu dinheiro, a pessoa só queria me usar para conseguir alguma coisa, para se aproveitar de mim, para ela subir na vida, para alguma coisa assim, isso acaba sendo menos doloroso do que a conclusão é a pessoa só queria me ver sofrer.
né? Porque nesse caso, a sensação, a confusão de que de alguma forma ela mereceu aquilo, acaba sendo muito forte. A sensação de que a pessoa me prejudicou, a pessoa queria me ver mal, então eu devo ter alguma coisa ruim para que essa pessoa tenha desejado isso para mim. E muitas vezes não, né? E aí é interessante a gente perceber, como eu falei, fiz uma pesquisa sobre o assunto para ver o que as pessoas falam sobre isso. E achei algumas coisas interessantes. Tem assim, o lado mais objetivo das pessoas perigosas, né? No canal Você Sabia. Eles têm um vídeo mencionando as 10 pessoas mais perigosas do mundo. E logo de início eles alertam que eles não vão falar de bandido comum, eles vão falar de pessoas com poder, né? Pessoas com liderança e poder de mandar e desmandar e fazer atos de maldade, crueldade que pega muita gente, envolve muita gente ali prejudicada nessa história. E aí nessa lista tem presidentes, grupos de líderes de grupo terrorista, tem líderes políticos, aquelas pessoas que estão no topo da pirâmide, né? E aí o que eu observei vendo essa pessoa é que quando a gente fala de líderes, a gente está falando de uma pessoa que pode ser muito cruel, mas que consegue, eu falo assim, o topo da pirâmide, ele está aqui, mas ele tem um grupo todo de pessoas ali abaixo dele concordando e fazendo as coisas junto com essa pessoa. Isso que é interessante, você vê como muitas vezes uma pessoa muito cruel, ela tem adeptos, né, que concordam de alguma forma e se dispõem a ajudar e fazer igual, fazer tão mal para as outras pessoas quanto essa pessoa é capaz de fazer. E nessa lista tem um líder político que reúne o maior número de bombas atômicas do mundo. Então você imagina o mal que ele pode fazer, o poder que ele tem e o quanto que ele pode prejudicar. Um outro que tem um recorde de mortes e sequestro de civis, né? Só porque ele não quer que outra cultura entre no país dele. Então essa é a solução que ele dá para que o ponto de vista dele prevaleça. E até para você ter mais detalhes, eu falo, vai lá no canal Você Sabia, vê as 10 pessoas mais perigosas do mundo, até interessante de ver. Mas é um vídeo até meio antigo, acho que tem 5 anos esse vídeo, mas é interessante para a gente perceber esse tipo de perigo, de percepção de pessoas perigosas que a gente pode ter, porque eu vou falar de um outro tipo mesmo hoje. Eu vou falar de pessoas que são perigosas para você, porque essas são perigosas para todo mundo, mas elas não estão sentadas na sala da tua casa, elas não vão almoçar com você, elas não sentam para tomar um café contigo, e são essas pessoas que a gente pode ter mais possibilidade de sentir o perigo ali perto, né, porque essa acaba sendo a preocupação maior do nosso dia a dia. Não é aquela pessoa óbvia que está lá, que está fazendo coisas que a gente está vendo de longe, está passando na televisão e você está vendo, nossa, como essa pessoa é cruel, como ela está fazendo coisas horríveis com um grupo grande de pessoas. Isso a gente se preocupa, a gente acaba até se preocupando mais com aquela pessoa do nosso dia a dia, pessoa que está ali, né, na nossa frente. E aí, pensando nessas pessoas, psiquiatras mencionam psicopatas e narcisistas. Apesar do psicopata estar meio na moda, tem muita gente falando a respeito, ainda está numa proporção bem menor na sociedade. Pessoas maldosas, cruéis, existem em todos os níveis. Eu acho que para a gente usar esse termo precisa ter um certo critério, não dá para a gente sair chamando todo mundo por aí de psicopata, mas enfim, eu acho que talvez os narcisistas sejam aqueles mais perigosos, porque nem ele sabe que ele é perigoso, nem ele sabe o poder que ele tem de destruição, mesmo sendo de um por um, né? Se der o azar de você ser a pessoa que caiu na vida nesse narcisista. E o que ele faz, ele não se considera perigoso, porque o que ele faz, ele considera que é do direito dele, que tudo bem, né? E ele acredita que todo mundo está devendo alguma coisa para ele, e ele não tem limites para conseguir essa dívida, cobrar essa dívida que ele acha que o mundo tem com ele. E aí, só lembrando, né, que o narcisista é aquela pessoa que se considera grandioso, merecedor de tudo, maravilhoso, acha que o mundo à volta dele é sempre inferior
né? Cada pessoa é inferior em algum aspecto. Aquele ali é menos capaz, aquele ali é menos bonito, aquele ali é menos honrado, aquele ali é menos sábio, aquele ali é menos saudável e por aí vai. Ele tem uma crítica com todo mundo ele considera muito abaixo dele, pelo menos em algum aspecto. Mas tudo isso não passa de compensação, né? Uma compensação que ele precisa para ele sobreviver diante do lixo que internamente ele se sente, né? Ele sente que lá no fundinho ele é um lixo. E por isso que ele pode ser também uma pessoa muito invejosa e sempre considerando que os outros querem humilhá-lo. Ele tem essa neurose de repetição na cabeça dele. Provavelmente isso aconteceu na vida dele em algum momento, uma humilhação real, mas ele repete isso, ele vai vendo em todas as pessoas que entram na vida dele essa repetição de humilhação e por isso que ele precisa se defender de todas as pessoas, né? Então ele acredita, né, é uma defesa dele, que todo mundo está ali para reconhecer o quanto ele é bacana, ele é maravilhoso, ele não merece ser humilhado não. Então por isso que ele se coloca, o narcisista é isso, ele se coloca como maravilhoso, ele se apresenta e te convence, pelo menos num primeiro momento, que ele é maravilhoso, que é bacana de tudo, né? Em alguns casos é até possível identificar esse momento, né, que o narcisista escolheu essa dinâmica para ele viver. Por exemplo, pode ter sido numa situação da vida dele onde ele está sendo muito humilhado por outras pessoas, mas aí apareceu uma pessoa, ou que teve dó, ou que reconheceu que não cabia aquela humilhação que ele estava recebendo e fez alguma coisa por ele, protegeu ele de alguma forma, ficou do lado dele de alguma forma. E aí, na dinâmica da cabeça dele, ele confunde essa proteção com admiração. Ele fala, a pessoa está me protegendo porque ela gosta de mim, porque ela me achou maravilhosa. Não, a pessoa só está protegendo porque achou que aquilo não era justo. Mas ele acha que não, essa pessoa me achou maravilhosa. E aí ele sai o resto da vida repetindo, buscando admiradores, pessoas que o consideram maravilhoso. Por isso que ele se apresenta, e se desenha, faz um teatro, um personagem de maravilhoso para convencer, porque ele precisa continuar recebendo também essa repetição de que ele é maravilhoso, né? Mas para fechar o ciclo, ele precisa se vingar desses maravilhosos, porque de certa forma tudo acontece ao mesmo tempo na cabeça dele. Ele acredita que até essas pessoas que admiram ele, no fundo despreza. Então ele precisa desprezar antes de ser desprezado. Ele precisa fazer alguma coisa contra essas pessoas. Ele precisa se mostrar mais forte. E para isso ele vai mentir. Ele vai trair, ele vai dar uma rasteira de alguma forma e vai deixar a pessoa sem chão e ele vai ficar assistindo a dor dessa pessoa com bastante alegria. Então, não é uma pessoa bastante perigosa? É, principalmente porque ela chega muito bacana, chega muito bonita, muito colorida, muito sorridente, muito, né? E dali a pouco, em algum momento, a rasteira vem. Mas, de alguma forma, o narcisismo só é identificada depois de algum tempo. Você vai percebendo as atitudes, você vai percebendo o que a pessoa vai fazendo, ela vai te desmerecendo aqui, ela te levanta, te coloca lá em cima, de repente te derruba, de repente já fala uma coisa que te coloca para baixo. E aí, né, com o tempo, mas vai levar tempo para você perceber isso, né, dessa pessoa que chegou muito bacana, muito solícita e, de repente, virou. Então, vamos pensar nas outras possibilidades. Como identificar de antemão as pessoas que seriam perigosas para a gente antes mesmo dessa pessoa entrar na nossa vida, antes mesmo dela começar a dar mancada? Tem como? E aí, o que a gente precisa? De detector de pessoa falsa, de pessoa mentirosa, de pessoa egoísta. Mas eu acho mesmo que para saber se uma pessoa é uma pessoa perigosa, vai um pouquinho além de identificar se ela é má. Né? Porque uma pessoa ela pode ser reconhecida como má, você pode perceber, aquela pessoa é má. Mas ainda a gente percebe que a gente tem a possibilidade de não permitir que ela faça alguma coisa com a gente. Você já percebeu que ela é má, então você já não deixa ela entrar, né? Não deixa ela entrar na tua vida, não vai saber de você, você já começa a se defender. Eu acho que uma pessoa perigosa é aquela que entra na tua vida e disfarça muito bem, né? Que ela não deixa tão à mostra que ela pode fazer alguma coisa ruim para você. Ou ela até vai
faz coisas terríveis, só que é considerado boa por algum grupo de pessoas, como no exemplo daqueles líderes, né? Que a gente mencionou, a gente pode ter pequenos líderes aqui à nossa volta, que tem essa coisa, que faz coisas que são ruins, mas a pessoa tem admiradores, tem seguidores, tem pessoas achando que aquilo é legal, que tem que ser feito mesmo. E por esse prisma é muito interessante, porque a gente pode perceber que simplesmente ter pessoas que gostam dessa pessoa, que concordam com ela, não é parâmetro para dizer se ela é boa. E eu falo isso porque tem pessoas dizendo isso. A gente reconhece uma pessoa boa pelos frutos dela. Se tem pessoas que gostam dela, se tem pessoas que estão ali admirando o que ela faz. Só que muitas vezes a admiração que as pessoas têm por outra é justamente por ela fazer uma coisa bem ruim. E elas estão achando que é certo, estão aplaudindo, estão achando que tem que fazer mesmo, só que aquela pessoa está prejudicando, está causando danos, né, a outras pessoas. Aí tem outras, aqui na nossa busca de parâmetros, então, por onde que a gente vai para saber se é uma pessoa perigosa ou não? Tem pessoas que dizem que se a pessoa for próxima a Deus, consequentemente ela vai ser uma pessoa boa. Tá. Bacana, pode ter muita gente que concorda com isso, mas a gente ainda tem que ter muito cuidado do que essas pessoas falam em nome de Deus. E aí eu não vou nem me aprofundar muito nesse assunto, eu acho que já deu para você perceber alguma coisa, que muita coisa acontece por aí, né? Então a gente precisa ainda ter bastante cuidado nisso. E há quem diga também que a pessoa perigosa é a pessoa calma. Por quê? O que eles querem dizer com isso? Porque o calmo, ele pode ser entendido aqui como uma pessoa de controle, autocontrole emocional. E quem controla as suas emoções também controla a percepção que os outros têm dela, né? Então eu vou deixar você ver em mim o que eu quero que você veja, porque eu tenho esse autocontrole, eu consigo mostrar só o que eu quero mostrar. E a pessoa calma, ela não explode num descontrole emocional, não sai falando um monte de coisa, né? Porque descontrole emocional, a pessoa fala um monte de coisa, depois se arrepende, depois fala, meu Deus do céu, não era nem aquilo que eu pensava, não é aquilo que eu queria. Então aí você não fica mais sabendo o que a pessoa pensa, o que ela é, o que ela não é. A pessoa calma, ela pode ter até a capacidade de falar uma coisa e pensar outra, mas ela faz isso de forma intencional, ela faz isso calculado, e não de uma forma descontrolada. Né? E a pessoa calma tem a possibilidade de colher o maior número de informações a seu respeito, a respeito do mundo, a respeito do ambiente dela, porque a calma dela ajuda a não interpretar pelo viés dela o que está acontecendo, pelo viés das vivências dela. Ela consegue ser um pouco mais apurada, mais objetiva e entender um pouco mais o que realmente está acontecendo. Né? Se você fala um desaforo para ela, e ela é uma dessas pessoas de autocontrole emocional, ela pode perceber que você falou só pelo seu descontrole. Você não está pensando aquilo. Ou o contrário, se você for muito, né, muito doce, muito melosa, só porque você quer alguma coisa dela, ela também é capaz de perceber um pouquinho mais, por conta do autocontrole dela. Então ela consegue ter essa serenidade para ter uma percepção mais apurada do que está acontecendo. Só que nesse sentido, a pessoa calma pode ser vista aí como perigosa por ser mais difícil de perceber a real intenção dela, né? Também pode ser um personagem. Só que ser calmo não é garantia de ser uma pessoa cruel. Então vamos parar de condenar as pessoas caladas, as pessoas quietas, as pessoas calmas, porque de repente o calmo nem é o que você está vendo como calmo. De repente você está olhando para a pessoa que é quietinha, está no canto dela, você tem toda a sensação de que ela é muito calma, só que ela está explodindo por dentro, ela só está com uma aparência calma. Né? Então, para você entender até quem realmente é calmo, então não vamos julgar mal as pessoas só porque ela é quieta, só porque ela está de boa, só porque ela é serena. Não vamos julgar mal e dizer que ela é duas caras. Não necessariamente, tá? Mas tem alguns sinais de alerta, né, que você pode estar, de repente, observando aí para perceber se você está lidando com uma pessoa perigosa. Vamos falar deles. E essa lista do que eu vou falar aqui não é fechada, pode ser que tenha outras coisas. Eu vou até pedir para você que está me assistindo, e até aproveitando esse momento, está gostando do vídeo? Deixa seu like, é uma coisa que ajuda o canal, eu agradeço bastante. E eu estou gostando de pensar que eu não peço, porque muitas vezes eu esqueço de pedir o like. Eu gosto de pensar que eu não peço like, eu conquisto esse like. Você vai dar porque você percebeu, tá dentro do que eu queria ouvir, estava querendo assistir, e você vai deixar. Obrigada. E aí eu falo também, coloca nos comentários se você perceber que tem mais alguma coisa aqui que poderia incluir na lista que eu não coloquei. Vamos pensar junto. Então, algumas possibilidades aqui.
Há quem diga que a gente tem que ter cuidado com quem entra na nossa vida de uma forma muito maravilhosa, né? Nossa, a pessoa é tudo para você. Tua alma gêmea em tudo, ou como amiga, ou como romanticamente, enfim. E mesmo havendo a possibilidade dessa pessoa realmente estar encantada por você, é possível que ela tenha se preparado para te impressionar, né? Não porque ela quer teu bem, mas porque ela quer o bem dela mesma. Então, pode ser que a pessoa esteja encantada realmente com você, pode ser que não, pode ser que ela esteja encantada só com alguma coisa que ela quer para ela mesma, por isso que ela chegou ali toda linda, bonita, colorida, sorridente, maravilhosa, sabendo tudo a teu respeito. Então, aquela coisa, a gente não sabe. Em alguns casos também é possível que a pessoa esteja mudando a própria personalidade para te encantar. Ela se faz de uma postura, de um modo de agir que não é o dela, né? Então, ela pode estar numa intenção maldosa e proposital, mas quando a pessoa não conseguir mais sustentar esse personagem maravilhoso, você vai ver alguém que você não conhece, talvez alguém que você não goste, ou seja, mesmo que ela não esteja com uma intenção maldosa com você, só pelo fato dela estar se colocando num perfil, num jeitão de ser diferente do que ela já meio que está te enganando, né? A hora que aquilo cansa, que ela acaba mostrando que ela, pode ser que você não goste, pode ser que não seja tão ruim, mas só não é o que tem a ver com você. Então, perigosa é a pessoa que está sendo para você o que ela percebeu que você quer que ela seja, né? E o perigo está em não saber os objetivos dessa pessoa, de ficar assim, naquela dúvida, do pé atrás. E perigosa também é aquela pessoa que, como um ator, mostra emoções que de fato ela não sente. Ela fala que gosta muito de uma coisa só porque você gosta. Ela diz que ficou muito triste com alguma coisa só para que você a veja como uma pessoa sensível. Então, é uma pessoa falsa, mas ela é uma intérprete. Então você não sabe quem ela é. Te deixa pisando em nada, você não sabe que chão é esse onde você está pisando com essa pessoa. Também pode ser perigosa aquela pessoa que não tem emoção nenhuma, né? Sentimento, exemplo de filme, ela assistiu um filme que fala de situações que são muito tocantes, né, para a vida da gente, e ela não se sensibiliza com isso, nem coisas bacanas, nem coisas tristes. Talvez essa pessoa não reaja da forma que você espera quando você precisar dela. Numa situação que você precise de acolhimento, que você esteja muito mal, ela não vai perceber, ela não vai sensibilizar, ela vai achar que grande bobeira que você está mal, só porque na cabeça dela tudo vai ser só porque, né? Ou então a gente pode olhar com certo cuidado aquelas pessoas que tratam mal aqueles que eles consideram inferior, ou seja, aqueles que não estão oferecendo nada para eles, nenhum lucro, digamos assim. Aquelas pessoas que só estão oferecendo um serviço. O garçom, o porteiro, a pessoa da limpeza, se ela trata muito mal essas pessoas, ela fala, essa pessoa não vai me trazer nada, não vai ter consequência nenhuma de eu tratar mal essa pessoa. Significa que ela te trataria dessa forma se fosse você, a recepcionista, o porteiro, o garçom. Então é legal a gente dar uma observada. Como é que essa pessoa trata os outros? É a forma que ela me trataria se eu fosse uma dessas pessoas. Aí você quer estar com essa pessoa? Também é interessante a gente observar pessoas que falam coisas assim muito maravilhosas, ou de si mesmas ou de uma outra pessoa. Por quê? Ou ela está se idealizando, se colocando de muito mais do que é, ou está idealizando uma outra pessoa. E eu acho que é bastante perigoso a idolatria, seja lá de qualquer pessoa. Aceitar que todo mundo é humano é uma coisa que é bem mais interessante perceber as pessoas como passível de falha, ela é muito mais real e a gente não se decepciona quando a gente constata também que aquela pessoa não faz tudo o que fala. Então a gente entender que a pessoa está super valorizando alguém ou está se colocando como maravilhosa, você fala, meu Deus, né? O dia que eu ver uma falha sua, um dia que eu ver uma coisa que você está falando e na verdade você não faz, vai cair tudo, vai desmoronar tudo de uma vez só. Então para quê, né? E qual é a conclusão? De que a sensação de perigo
ela está muito mais, fora aquelas pessoas objetivamente perigosas, né, como fazer os líderes políticos, líder de grupo terrorista, essas pessoas realmente são muito perigosas, porque elas são perigosas para um grupo muito grande de pessoas que ela nem conhece pessoalmente. Então tem esse tipo de pessoa perigosa, que é obviamente perigosa, e tem que são subjetivamente perigosas, que está no dia a dia da gente, está convivendo com a gente, está cruzando no corredor, a gente está recebendo na nossa casa. E essas pessoas a gente não tem informação, a gente não sabe se aquilo que ela está falando é verdade, se aquilo que... Ou ela está mentindo para se fazer de melhor do que é, porque ela se sente mal com ela mesma, e aí ela precisa dar uma melhorada na imagem dela, só que de toda forma você não sabe quem ela é. Em algum momento você pode descobrir, você pode ficar muito decepcionado. Poxa vida, eu até gostaria dessa pessoa vendo a realidade dela, mas como ela fez questão de apresentar uma outra coisa, eu não sei quem essa pessoa é. Então, essa sensação de insegurança de estar diante de uma pessoa que você não sabe o que é, o que pensa, o que faz, você não sabe o que ela vai fazer no minuto seguinte. Então, se você não consegue prever o comportamento da pessoa, você não consegue prever o que ela vai fazer, a sensação de perigo com essas pessoas do nosso dia a dia é a sensação real, é a sensação de que você não tem a menor ideia do que essa pessoa é capaz. Você não conhece, ela não se mostrou, ela não se deixou conhecer. Então, eu acho que esse é o verdadeiro perigo. O que você achou? Me conta, coloca aqui. Você já sentiu essa sensação de insegurança diante das pessoas, porque você não tem a menor ideia, de repente ela é de um jeito, de repente ela é de outro, ela fala uma coisa, mas faz outra, ela... Enfim... Como é que você sente? Como é que é para você? E se você percebe que isso está complicado para você e você gostaria de um atendimento individual e um dos nossos psicólogos for escolhido, vai ser muito bem recebido. E obrigada por me assistir.